Pela Copa do Brasil 2022, primeira fase, no estádio Lutero Lopes, em Rondonópolis, Mato Grosso, o Atlético Goianiense conseguiu a sua classificação para a próxima fase da competição. Venceu pelo placar de 3-0. Gols de Della Torre, Ayrton e Shailon. A sua análise do jogo, Evandro Gomes, mais sensato. Se você pegar a vitória dos 3-0, eu diria que seria normal, pela superioridade técnica do time do Atlético em relação à União de Rondonópolis. Só que o Atlético deu uma relaxada à altura ali dos 20 minutos do segundo tempo e deixou a União jogar. Um time que tem limitações técnicas, é um time que me parecia mais cansado do que o próprio Atlético, e o Atlético cuidou de se poupar. A gente já sabia que era uma questão de acelerar o jogo e marcar o segundo e tranquilizar a vitória. Mas o Atlético teve que passar por dois momentos terríveis, de duas bolas na trave em falhas do goleiro Luan Poli, para reagir, para reacender no jogo e marcar os gols que acabaram dando a goleada de 3-0 para a equipe rubro-negra. Eu diria que pela qualidade técnica e mesmo não mostrando um futebol dos sonhos do torcedor rubro-negro, a vitória foi absolutamente merecida. 3-0, eu acho que fica de bom tamanho, porque bola na trave não é gol. Se o União teve 2 chutes na trave, no travessão, é sorte do time do Atlético. E quem pôs a bola na rede foi o Atlético. Destaque final para o Shailon, que acabou marcando um gol, dando assistência. Então, o Atlético deu a goleada, eu acho que dentro de uma normalidade, em se tratando de superioridade técnica, André. Para você, craquitinha, sua análise do jogo. União 0, Atlético 3, Copa do Brasil. André, o Atlético jogou pro gasto. Fez um primeiro tempo ali onde teve altos e baixos, começou muito bem, pressionando a equipe do União, parecia até que ia conseguir o seu gol logo de início ali, pressionando, mas estava errando muito na parte ofensiva, tanto o Wellington Rato como o Léo Pereira no início do jogo não estava conseguindo acertar muito bem ali os últimos passos, os cruzamentos, então teve altos e baixos naquele primeiro tempo, tomou apenas um susto na cabeçada do zagueiro Odail, que ali o Luan Poli teve que trabalhar, fez uma defesa ali importante e aí conseguiu chegar no seu gol logo no final, ali já nos acréscimos do primeiro tempo, num lance bem trabalhado, na hora que o Jorginho apareceu um pouco mais pro jogo, e aí teve uma bela assistência também do Arthur Henrique pro Jorginho, e o Jorginho dá o passe pro Della Torre fazer o gol. O Della Torre, que no primeiro tempo tinha dado uma assistência para um lance perigoso do Léo Pereira, que faltou, ele realmente ali errou a passada e acabou não conseguindo finalizar, e o Della Torre também errou um gol incrível no primeiro tempo, quando sai cara a cara com o Neneca e acaba pensando ali, para mim ele foi meio displicente, pensou que estava impedido, acabou que não estava e acaba finalizando muito mal, mas acabou fazendo o gol depois na reta final do primeiro tempo. Segundo tempo começou com a intensidade boa, logo no primeiro minuto ali na falha do Abdala, zagueiro da equipe do União, o Marlon Freitas teve a chance ali do 3-1, acaba errando o passe, aí depois foi caindo naquela morosidade. O jogo muito bem controlado pelo Atlético, mas faltava aquela questão da intensidade, faltava chegar um pouco mais para matar o jogo, fazer o segundo gol e matar o jogo. O técnico Humberto Louser fez as mudanças, eu esperava um time do Atlético crescendo já naquele momento, já pegar um time do União um pouco mais aberto, porque estava saindo para o jogo, buscando o empate, e não foi isso que aconteceu. Os jogadores que entraram não entraram tão bem assim, demoraram a aparecer para o jogo, e a equipe do União foi gostando da partida. Só que aí faltou a qualidade técnica. Tanto que os dois lances de perigo, os melhores chances da equipe do União, foi em dois lances, para mim, de forma sem querer, vamos dizer assim. Um cruzamento que foi errado e acaba acertando a trave, ele tenta cruzar a bola na área, a bola vai forte demais, e aí o Luan Poli faltou aquela questão da concentração. Perdeu o tempo de bola ali, quase que toma um gol nessa primeira bola no cruzamento do Jean, e depois no outro cruzamento do Gabriel Júnior, que a bola acerta o travessão também, devido à falta de atenção ali do Luan Poli. Então tem que ter aquela questão da concentração, e o Atlético tinha baixado a concentração. Parece que aí essas duas bolas acenderam o time do Atlético novamente, e aí o Shailon apareceu muito bem, dando uma assistência para o primeiro gol do Ayrton, e depois fazendo um lindo gol na tabela com o Marlon Freitas. Então jogou pro gasto, conseguiu passar de fase com merecimentos. Agora a gente espera que o Atlético cresça mais. O Atlético tem muita margem de crescimento,
momento, até agora, está deixando ainda a desejar algumas situações, André, mas hoje fez um jogo até tranquilo. Quem foi bem e quem foi mal no Atlético no jogo de hoje? Evandro Gomes. No jogo em si, André, o Marlon Freitas teve uma movimentação muito boa, principalmente no primeiro tempo. No segundo tempo, ele também jogou bem. Teve o Arthur Henrique, que jogou uma boa partida, perdeu um pouco alguns lances ali, depois que perdeu a cobertura do Léo Pereira. O próprio Léo Pereira, muito esforçado, correria, criou situação. O time do União se soltou quando o Léo Pereira saiu do jogo. Então, na partida em si, esses jogadores tiveram destaque. Agora, no resultado final, a importância do Shailon, com um gol e uma assistência para o gol do Ayrton, e o próprio Ayrton, que, né, fez uma jogada, criou uma jogada bonita e depois fez o gol. Então, foram esses jogadores que se destacaram mais. É evidente esquecer que eu acho que a assistência também é importante quanto o gol. Jorginho e De La Torre, o assistente e o autor do gol, esses jogadores que se destacaram mais no time do Atlético. Craque Tim, quem foi bem e quem foi mal na vitória do Atlético? Pro lado positivo, André, ninguém teve aquele destaque muito grande, ninguém fez uma grande partida, mas eu gostei do sistema defensivo todo do Atlético hoje, com uma ênfase um pouquinho maior pelo primeiro tempo que fez o Dudu, foi um grande desafogo ali, desceu bem, fez alguns lances interessantes o Dudu. O Gabriel Baralhas, eu gostei da volta dele, fez uma partida bastante regular. O Marlon jogou bem, teve bom aproveitamento ali no primeiro tempo, foi importante no gol do Atlético, o terceiro gol do Atlético principalmente, fez uma boa partida. Gostei do Jorginho, então são jogadores que fizeram uma partida regular para cima, assim como o De La Torre, né, apareceu no primeiro tempo ali, foi importante fazendo o seu gol, quebrando aquele tabu. E os jogadores que entraram no banco, principalmente o Shailon. O Shailon realmente foi um jogador que no final da partida apareceu, estava meio sumido, mas em 2 lances esporádicos ele fez a diferença, porque deu uma assistência e fez o terceiro gol. Agora, jogadores que não foram bem. Para mim, o Rato hoje não fez uma boa partida e os jogadores que vieram do banco também não fizeram. O Bárcia entrou, praticamente o Massad que estava narrando, não falou em momento algum o nome do Bárcia, assim como do Brian Montenegro. Então, para mim, esses jogadores ficaram devendo. Evandro Gomes, e o que o Atlético precisa melhorar para seguir na Copa do Brasil com competitividade? Até o próximo jogo, contra o time lá do Espírito Santo, Nova Venécia. Eu acho que ainda vai bem. Mas pegar um adversário mais qualificado é preciso melhorar muita coisa. O time do Atlético ainda tem problemas no sistema defensivo, ainda não encaixou como um técnico como o Atos gostaria que fosse para, pelo menos, relembrar a defesa do ano passado. Os goleiros ainda falham bastante. Meio-campo vai se ajustar, porque o Baralhas está voltando. O Edson é um jogador que a gente sabe que tem qualidade para ser titular. O Marlon está crescendo. E a tendência desses meninos aí, Ayrton e Léo Pereira, é crescer. Eu não espero muita coisa, nem do Brian, nem tampouco do Bárcia. Mas o De La Torre também tem que melhorar. O que o Atlético precisa melhorar para a sequência da Copa do Brasil, craque Tim? Precisa fazer com que alguns jogadores, aí cabe ao técnico Humberto Louser também, André, fazer alguns jogadores jogarem mais do que a gente sabe que tem potencial para jogar muito mais do que estão jogando até agora. Aí a gente pode citar os próprios jogadores que foram bem hoje, tanto o Marlon como o Jorginho, a gente sabe que tem potencial para jogar muito mais do que jogaram. Não foram mal, mas tem condições de jogar muito mais. E principalmente o Wellington Rato. Depois que o Wellington Rato voltou, ele até começou bem o Campeonato Goiano, mas está bem abaixo daquele Wellington Rato da primeira passagem aqui pelo time do Atlético. Esses jogadores são jogadores fundamentais para o crescimento do Atlético, porque quando eles jogam bem, se os 3 jogarem bem, é certeza que o Atlético vai fazer uma partida muito boa. Sistema defensivo, precisa encaixar mais a questão da marcação, tirar um pouco os espaços. Agora, como o Evandro mesmo falou, a volta do Gabriel Baralhas é interessante, porque é um jogador polivalente, que faz primeiro volante, faz segundo volante, juntamente com o Edson, ele vai ser uma briga boa. Então, assim, é mais a questão individual. O Humberto Louser conseguir fazer com que esses jogadores fundamentais consigam render mais do que estão rendendo até agora. E outra situação que precisa melhorar muito: os jogadores que são hoje reservas,
entrarem com espírito de buscar titularidade. Hoje, alguns jogadores que estavam no banco de reserva entraram realmente e mostraram que não tem qualidade de jogar um Campeonato Brasileiro da Série A vestindo a camisa do Dragão. Então precisa ter esse entendimento. Falando de Campeonato Brasileiro, o Atlético não pode ter só um time, precisa de ter um elenco, e aí é importante que esses jogadores que hoje são reservas, quando são chamados pelo treinador, possam dar uma resposta positiva. O próximo jogo do Atlético na Copa do Brasil é contra o Nova Venécia do Espírito Santo. Conforme sorteio, o Atlético vai jogar em casa, enfrentando o adversário capixaba. Em caso de empate, decisão nos pênaltis. A data desse jogo ainda será definida pela CBF. O próximo jogo do Dragão no Campeonato Goiano será no domingo, às 3h30 da tarde, contra o Craque em Catalão, na última rodada da primeira fase do Goianão.